Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 17, Sede Perfeitos, dos itens 7 a 11. Porém, neste momento, eu convido a todos para fecharem seus olhos, acalmarem seus corações e, neste momento, vamos nos conectando com os nossos mentores, com os mentores desta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, com os mentores da Aliança Espírita Evangélica, e com eles vamos chegando aos irmãos da higienização, pedindo que façam um repasse em toda a casa, desde o portão de entrada até os fundos, todo aqui o piso térreo, todo o piso superior, mas principalmente em nossas vestes, pensamentos e corações. Aqueles que estão em seus lares, que também seja feita a higienização de todo o seu lar, assim como dos seus moradores. E assim, na certeza deste auxílio, agradecemos e vamos nesse momento nos unindo aos irmãos da proteção, formando um halo luminoso, protegendo, amparando, guardando todo o trabalho a ser desenvolvido, evitando forças contrárias à paz e à tranquilidade, assim como nos lares. E assim, na certeza deste auxílio, também agradecemos e vamos nesse momento nos unindo às fraternidades amigas, com elas chegando a Ismael, anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil, e com Ismael chegando a Maria, Mãe de Jesus, agradecendo o seu amor, a sua proteção, pedindo para que cubra todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta Terra, com o seu manto de luz. Agradecidos a Maria, com ela vamos a seu Filho Jesus, o nosso Mestre, e ao Mestre agradecemos por estarmos reunidos em seu nome. A Jesus agradecemos pelo caminho do Evangelho. Com Jesus chegamos ao Pai, e ao Pai agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade de aprendizado e de trabalho. E agradecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu são reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Vou pedir licença para vocês, só porque eu vi que o meu celular não está no silencioso. Poxa, está sim, não foi o meu. Bom, o capítulo de hoje, como eu disse, é o capítulo 17, onde a gente vai dar sequência. Instruções dos Espíritos, o dever. O capítulo é Sede Perfeitos. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Não é o meu. Não tá saindo? Parece que parou de a gravação. A gente pensa muito no nosso dever como pai, como mãe, como tio, como avô, o nosso dever profissional, o nosso dever, mas
né? E geralmente a gente pensa muito no nosso dever profissional. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir o meu horário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas não é só isso, né? Na verdade, aqui está falando do dever, como diz aqui, que é a lei da vida. Desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me aqui ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Né? Muitas vezes quando a gente fala, eu tenho um dever a cumprir, né? E geralmente a gente pensa em profissional, a gente pensa em coisas materiais. Mas na realidade temos aqui um outro dever, né? Que é justamente a nossa moral. Se nós estamos aqui, né, encarnados, porque temos algo a buscar, algo a melhorar. Né? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias nem têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaço, né, a liberdade, onde eu ameaço a felicidade do outro, ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite em que não desejo aquilo para mim. É aquela velha história, né? Não vou fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. Né? Tá aí o limite. Né? Quando a gente... eu sempre ouvi né? Minha mãe me falava uma coisa quando criança, e quando criança às vezes lógico, você não tem entendimento que hoje é adulto. Mas quando ela me falava eu achava até engraçado, mas isso ficou forte na minha cabeça, até hoje. Quando você for fazer alguma coisa que você não tem certeza se é certo ou errado, para e pensa. Se fizesse comigo, eu gostaria? Eu ia gostar? Se sim, beleza, ok, provavelmente seja algo bom. Agora, se não, então não faça, porque provavelmente não é uma coisa boa. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. Muitas vezes a gente no impulso faz muita coisa, né? Mas a gente não para pensar. É fácil a gente reclamar que alguém fez alguma coisa, mas a gente esquece de ver o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que ver aí até onde é o meu dever, até onde eu posso chegar. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pode fazer. O critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo. Então, cada um tem um livre-arbítrio, né? Todo mundo sabe. Todos vão passar pelo processo. Todos nós estamos passando pelo processo desta encarnação hoje. Mas cada um tem as suas dificuldades. Né? Às vezes, uns estão passando mais dificuldades familiar, outro mais financeiro, outro mais pessoal, mas todos temos dificuldades. Em cada época da nossa vida, nós passamos por todas essas dificuldades. Uma hora pela material, uma hora pela pessoal, uma hora pelo familiar. Todos temos esse processo. É um processo evolutivo. Então, vai acontecer, porque estamos aqui encarnados. Né? Isso é uma certeza. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo da razão. Provém dela, como um filho nasce de sua mãe. O homem
deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, o dever é isso. Quando a gente fala um dever, a gente pensar nisso, o dever. O que eu estou fazendo aqui? Eu devo estar aqui por algum motivo. Qual é o meu dever? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho alguma função, né? E uma função que a gente sabe é a nossa melhoria. Então, o que eu posso fazer para eu ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã do que eu sou hoje? Como que eu posso fazer isso? E aí a gente passa para um outro item que chama-se virtude, né? A virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que desmerecem e enfraquecem. Não adianta eu ser bonzinho para os outros, né, ser caridoso perante a multidão, mas eu estou fazendo tudo aquilo com ostentação. Então, não resolve nada. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto ainda à virtude, que é o quê? O orgulho, né? Então, se eu faço bem, levantando a bandeira e dizendo, olha o que eu estou fazendo, não estou fazendo bem nenhum. Estou mostrando, estou dizendo que eu faço, estou querendo ser mais também. Né? Então isso não é virtude, na verdade isso é orgulho. Então a gente está usando o outro lado, né? A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é sentida, mas se esconde no anonimato e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso e muitos outros, não muito conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. Então, a virtude são as coisas boas, né? São coisas boas que praticamos, mas que elas não precisam ser exibidas. Eu posso ser uma pessoa caridosa, eu posso ser uma pessoa boa. Aquela pessoa que está recebendo a minha atenção, aquela pessoa que está recebendo a minha atenção, ela vai sentir que eu estou transmitindo coisas boas, sem me importar se tem alguém vendo ou não. Se tem alguém para bater palma e dizer, muito bem, você está ajudando. É isso que a gente tem que pensar. Tá? A virtude, assim compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, por essa única razão, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas o que direi daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Ainda tem esse, né? Tem aquele que se faz, tem até uma que fala, né? Se faz de santo, mas não é, né? O homem que faz o bem, sinta no fundo compreenda muito bem que o homem que faz o bem, sinta no fundo do coração uma satisfação íntima. Mas uma vez que essa satisfação se exteriorize para provocar elogios, degenera em amor próprio. Então é lógico, quando a gente faz alguma coisa para alguém, geralmente a gente se sente bem.
A gente tem aquela sensação, puxa vida, eu consegui ajudar alguém, eu consegui fazer aquilo. Isso é uma satisfação, vamos dizer assim, do dever cumprido. Então a gente tem aquela satisfação, que legal. Mas quando eu quero que isso, alguém, né, se eu quero que isso apareça para alguém, aí a coisa já passou a ser amor próprio. Já mudou de figura. Já não estou ali na virtude, né, cumprindo com o meu dever, já está mudando. Já estou querendo exaltar meu amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto, mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Então é isso. Então a gente falando de virtude, falando de dever, e aí a gente vai falar de superiores e inferiores. Onde aqui, resumidamente, a gente vai falar aqui, né, quando a autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual terá que prestar contas àquele que dela estiver investido. A gente fala, né, que quem tem riqueza, né, quem tem que saber distribuir os bens, né, a possibilidade de ter riqueza não é só para ela ter riqueza. Ela tem a função de distribuir, de dar emprego, de repartir, de fazer ação social, de fazer coisas que ajudem ao próximo, né? Não tem problema nenhum a pessoa ter riqueza, desde que ela saiba utilizá-la de maneira correta e consiga distribuí-la, né? A gente vê aí empresários que empregam um monte de pessoas, que sejam empregos com responsabilidade, com respeito ao funcionário, né? Então, essa é a função. A mesma coisa aqueles que têm autoridade, aqueles que por algum motivo tiveram esse título, vamos dizer assim, a oportunidade de ser uma autoridade, seja política, seja religiosa, não é à toa. Não é só para dizer eu sou e acabou, e usar disso, fazer disso mau uso. Não. A gente precisa ter a consciência que será cobrado, assim como aquele que teve a riqueza e não fez a coisa correta. Então, aquele que tem um cargo, vamos dizer assim, para a gente entender melhor, né? Tem um cargo de autoridade, ele tem que fazer jus àquilo ali. Ele tem que saber que aquilo ali não está só porque eu sou bonzinho, não é que eu bonzinho, não. Ele tem responsabilidades, deveres a cumprir. Ele tem que auxiliar. É isso que a gente tem que pensar bem, né? Não é à toa, né? A gente vamos levar para uma escola. Lá tem a pessoa que faz a parte da limpeza, tem a pessoa que tem os professores, tem os auxiliares, tem o diretor de escola. Então, se a gente depois vai lá para a delegacia de ensino, etc. Cada um com sua responsabilidade. Não é menosprezar de maneira alguma aquele que tem a função de limpar, porque eu sou o diretor. Não. Pelo contrário, ele está limpando, está permitindo que o estabelecimento esteja limpo, esteja saudável para todos compartilharem daquele momento. Aquele que está fazendo a comida, que também tem que fazer com muita responsabilidade, pois quantos vão comer daquele alimento? E ali tem, principalmente numa escola, né, numa creche, a responsabilidade. Uma coisa eu estou fazendo a comida para mim, eu vou comer. Se eu fizer alguma besteira e não ficar bom, eu vou assumir essa responsabilidade. Agora, e quando eu estou fazendo para os outros? É igual a dona de casa ou o dono de casa, né? Pode ter as duas situações, que cozinha para a família, assim como eu dei exemplo da escola, né? Então, cada um com a sua responsabilidade e auxiliar.
Então, de repente, percebeu que alguém está fazendo alguma atividade que não está muito correta. Qual é a função do diretor? Não é chegar lá xingando. Não. Ele tem que chegar lá, conversar, orientar, explicar. Olha, precisa ser feito assim, vamos fazer com respeito. Então tem que ter, assim como aquele que é subalterno, que fala do inferior e superior. Aquele que tem a responsabilidade e aquele que hoje está como inferior, teoricamente, aquele que está ali, também a gente sabe que se a gente está aqui no mundo de provas e expiações, não é por acaso. Se hoje eu estou como subalterno, porque talvez no passado eu já tenha sido também alguém que não soube utilizar a minha autoridade. E hoje eu venho como subalterno para entender como funciona, como eu tenho que agir. E não é me revoltar, é tratar com respeito aquele que é autoridade, aquele que está acima de mim. Tem que ter respeito de ambas as partes. Da autoridade para o subalterno e do subalterno para a autoridade. Né? Cada um, como dizem, brincam, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, né? Com respeito. Não é idolatria, não é nada disso. É respeitar educadamente cada um com a sua função. E valorizar que todas as funções têm o seu porquê. Né? E para encerrar, a gente vem falar do homem no mundo, né? Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da herança. Que herança? Né? A nossa evolução, né? O nosso crescimento. Então é isso. E cuidar do corpo e do espírito. Então precisamos cuidar do nosso corpo para que o nosso espírito consiga estar bem, né? Então a gente precisa cuidar tanto do corpo quanto do físico. Nós estamos hoje aqui tentando cuidar do nosso espírito, entender. Nós estamos aqui mexendo na parte espiritual, mas nós precisamos lembrar que nós temos uma matéria que precisa ser cuidada. E muitas vezes a gente deixa ela para lá. A gente corre atrás do dinheiro, corre atrás de construir, corre atrás de fazer um monte de coisa, mas esquece de que sem a saúde a gente não faz todo o resto. Muitas vezes a gente só se conscientiza de tratar da matéria, tratar da saúde, depois que teve um infarto, depois que teve um derrame, depois que teve um piripaque. Infelizmente, a realidade é essa. A gente só para e vai dizer, não, sou jovem, eu tenho que comer, tenho que fazer... Quantos jovens têm problema? Né? Então, é algo que a carapuça me serve. Eu não estou falando para vocês, estou falando para mim. Eu também preciso me cuidar. Né? E a gente tem que entender que para o espírito ter, a gente, de uma outra vez a gente conversando aqui, a gente já falou, as oportunidades de reencarnação estão cada vez mais difíceis. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível esta encarnação. Não importa a idade que a gente está, mas o máximo possível, porque a gente não sabe quando vai ter outra oportunidade. Porque é só a gente lembrar aí de avós, de tios, que antes as famílias eram numerosas, né? Antes uma família tinha 10, 12 filhos. Hoje tem muita família que não tem nenhum filho.
Então, as oportunidades para reencarnar são muito menores. Então, é algo para a gente... Então, vamos manter o corpo sadio para dar a oportunidade desse espírito aprender mais, evoluir, para quando passar de novo para o plano espiritual, estar melhor do que agora. Tá? Então, hoje o recado do Evangelho é esse. Peço que leiam em casa o capítulo 17, porque cada um tem o seu entendimento. A gente fala aqui o que a gente entende, né? Mas é importante que cada um faça a sua interpretação, a sua leitura, para melhor conhecimento, tá bom? Obrigada pela oportunidade. E neste momento, eu convido, né, a todos para mais uma vez fecharem seus olhos. E neste momento nós vamos liberando de nossos corações as melhores energias para que o plano espiritual possa encaminhar essas energias onde houver maior necessidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que estão doentes, quer em hospitais, quer em seus lares, principalmente aqueles que se encontram em leitos terminais, para que possam ser amparados, auxiliados e encaminhados a locais de tratamento conforme a possibilidade e a necessidade. Assim também, vibramos por todos os nossos irmãos idosos, quer em seus lares, quer em casas de saúde, asilos, que recebam as nossas vibrações amorosas, para que sintam-se amorosamente acariciados, que sintam-se confortáveis, mesmo nas dificuldades. Vibramos também por todas as crianças, quer em seus lares, quer nos orfanatos, que sintam o amor, o carinho daquele que está próximo, com muito respeito. E assim também pelos jovens, para que sejam encaminhados, auxiliados para o bem, para a busca da virtude, do dever. E assim, todos os adultos que tenham a responsabilidade, o entendimento, para auxiliar aqueles que têm sob responsabilidade. E assim vamos com as nossas vibrações, chegando aos nossos irmãos que se encontram em casas de saúde, que encontram-se com problemas psiquiátricos, que sejam envolvidos com muito amor, que tenham o entendimento, a compreensão deste momento difícil e que possam ser auxiliados conforme a vontade do Pai. Assim também vamos vibrando por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que recebam as nossas vibrações amorosas, que aceitem o abrigo de suas cidades, onde sabemos que muitos rejeitam por haver disciplina, por haver horário, que aceitem a oportunidade do alimento, da higiene, de uma cama. E assim vamos estendendo as nossas vibrações aos nossos irmãos encarcerados, para que sejam tocados em seus corações ao arrependimento. E assim, neste momento, que as nossas vibrações de luz, de amor, possam envolver o planeta Terra, para que o amor vença o ódio, a luz as trevas, a paz a guerra. E assim, vamos envolvendo todo o nosso Brasil, para que também haja paz, haja harmonia, para que realmente o Brasil seja a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E assim, vamos retornando aqui, neste local,
enviando daqui aos nossos lares muita luz, muita proteção, aos nossos entes queridos que lá ficaram, aos nossos vizinhos, amigos, parentes, mas principalmente aqueles que se julgam nossos inimigos. E finalmente, pedimos por esta casa que nos acolhe, Centro Espírita Luz do Caminho, e assim pedimos por nós mesmos, para que tenhamos mais fé, mais compreensão e aceitação da vontade do Pai. Que assim seja. Todos bem?